Miscigenação brasileira. Sou negro índio europeu, a raça que sobreviveu a todas as atrocidades. Misturo raça, credo e cor. Um povo forte e lutador que resistiu tantas maldades. Eu sou o povo brasileiro, tenho sangue de guerreiro, eu sou a miscigenação. Eu sou um povo de raiz, eu construí esse país, eu sou a cara da nação. Sou um país em ascensão, sou um povo de união, sou um país de esperança. Eu sou um povo de beldades, com tantas possibilidades de um país que ainda é tão criança. O livro que a gente escolheu foi A Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. O livro que eu fiquei responsável era a 11ª reimpressão de 2011 e dos meus colegas a 23ª edição de 2004. Antes de falar do livro, eu vou falar um pouco do autor. Caio da Silva Prado Júnior, que nasceu em São Paulo em 11 de fevereiro de 1907, era descendente de uma família de políticos da Sociedade Nobre Paulista. No ano de 1928, Caio Prado Júnior ele formou-se em Direito pela Universidade Largo de São Francisco, onde mais tarde veio a ser professor de Economia Política. Ele teve uma importante atuação na política brasileira entre as décadas de 30 e 40, pois participou de algumas discussões na Revolução de 30. Decepcionado com a política e ideologia da nova república, Caio Prado Júnior começou a se aproximar do marxismo e no ano de 1931 ele ingressou para o Partido Comunista Brasileiro. Em 1933 escreveu seu primeiro livro, Evolução Política do Brasil. Em 1934, União Soviética, Um Novo Mundo. Essa edição que foi censurada pelo governo Getúlio Vargas. E no ano de 1942, ele publicou A Formação do Brasil Contemporâneo. Esse livro ele aborda os 3 primeiros séculos de colonização do Brasil. A análise ela é feita pelo autor, busca visar uma óptica econômica, mostrando que o Brasil colônia se desenvolveu a partir do comércio. Nessa obra, Prado Júnior vai buscar retratar como se formou a economia do Brasil e como se desenvolveu o capitalismo aqui. Ele busca explicar também que os colonizadores eles não tinham a intenção de povoar a terra, eles queriam explorar, encontrar novas riquezas para movimentar o comércio europeu. E também vai discorrer sobre os elementos fundamentais no campo social e econômico da era colonial. O povoamento aborda a distribuição do território da colônia, partindo da afirmação que o povoamento só começou a entrar no século XVII. A distribuição do território da colônia teve o povoamento irregular, havendo apenas alguns núcleos bastante densos. O autor Caio Prado Júnior esclarece sobre alguns fatores que teria determinado a essa disposição para o povoamento irregular. Primeiro, deles foi a extensão da costa que coube a Portugal na partilha do Tratado de Tordesilhas com os espanhóis. Segundo, o bandeirismo, predador de índios e pressuposto de metais preciosos, que abriu caminho e explorou terras e repeliu a vanguarda da colonização espanhola concorrente. O autor, Caio Prado Júnior, ainda aborda em sua obra que as missões também contribuíram para o povoamento em certas áreas, por exemplo, no norte da Bacia Amazônica. Alguns padres foram responsáveis por esses povoamentos, padres esses que faziam parte da Companhia de Jesus. Quanto ao povoamento interior, ressalta que correntes imigratórias se motivaram a continuamente ocupando o território, saindo de um lugar e se estabelecendo em outro. Alguns fatores, basicamente, dentro desse território, se identifica por a primeira se inaugura com a colonização e vai até os fins do século XVII. Essa representa, a seu ver, o período da ocupação inicial, caminhando para o estabelecimento da colônia portuguesa. A segunda fase
Seria do século XVIII que abre a Revolução Demográfica, em busca da descoberta de ouro e de minas, seguindo por Mato Grosso e Goiás. Finalmente, a terceira fase, marcada a partir de finais do século XVIII e adentrando-se pelo século XIX, constitui-se com uma perpetuação de correntes migratórias para o sul, sobretudo para o Planalto Paulista, indo refazer a economia paulista, uma vez decaída pela fase da mineração. Corrente de povoamento. A população no Brasil no século XVIII não é uma população estacionária, ou seja, ela se aproveitava de territórios até então desertos e abandonava-os assim que estavam devastados. Desse jeito, mantendo esse quadro longe de uma estabilização, sendo as ocupações e povoamentos quadro provisórios de um povo em movimento. Bom, a evolução do nosso povoamento pode sintetizar em 3 grandes fases trazidas pelo autor. A primeira se inaugura com a colonização e vai até o fim do século XVIII. Representa o período da ocupação inicial, os primeiros passos do estabelecimento português no território da sua colônia. Territorialmente, compreende extenso litoral desde Amazonas até o Rio da Prata. Bom, no interior temos a penetração da agropecuária e no sertão nordestino e o ligeiro avanço sobre o rio Amazonas. Bom, a segunda será causada pelo furor da descoberta do ouro no continente no século XVIII. E por fim, a terceira fase, que, segundo o autor, se fará de forma mais lenta e paulatina, sem arrancos ou confusões, de formas às vezes quase imprescindível. Ela ocorrerá na segunda metade do século XVIII. O autor vai trazer esses deslocamentos constantes como uma forma de ressaltar a colonização, pois dessa maneira os povos, se mudando constantemente, favoreciam assim a exploração das riquezas que possuíam o território brasileiro, tanto elas como o cultivo da cana, o café e algodão, como também extrair ouro, como uma simples oportunidade de momento. Dessa forma, a colonização não prioriza o fato de você se estabelecer num território e continuar nele, e sim apenas de extrair o que tem dele. Por isso, a causa de tanta instabilidade nessa mobilização do povo. Bom, apesar dessa mobilidade ser permanente e confusa, Caio Prado consegue destacar algumas linhas diretrizes gerais, sendo uma delas mais importantes correntes migratórias, a que se verifica do interior para o litoral, efeito já comentado do refluxo para a agricultura, após a decadência da mineração. Apesar do aumento da população no litoral dessa época ser causado em grande parte pelo fluxo migratório do exterior, uma boa proporção veio de correntes migratórias do interior. Além dessa corrente migratória destacada pelo autor, houveram diversas outras. Caio Prado ainda vai ressaltar o caso paulista, que apesar da decadência do século XVIII, conseguiu se levantar em bases mais sólidas, graças ao cultivo de cana-de-açúcar nas terras roxas no interior de Campinas, das fazendas de gado no sul e o café do Vale da Paraíba. Bom, em suma, Caio Prado ele vai trazer nesse capítulo os movimentos demográficos no centro-sul da colônia e a sua extrema complexidade. As correntes migratórias se cruzam e se intercruzam. Novos territórios são ocupados e o café começa seu grandioso trajeto que transformará o país no decorrer do século em curso. Falando um pouco então sobre a vida social e política da obra, como já foi colocado, Portugal quis fazer um comércio em terras brasileiras. E para isso utilizou de 3 raças, a branca europeia, os indígenas nativos e os escravos africanos. Só que é preciso lembrar que esses 3 sujeitos da história, eles apenas coexistiam até determinado momento. Depois, essa relação precisou ser direta a partir da intensificação das relações de trabalho. Lembrando que essas relações de trabalho, elas eram feitas a partir da subordinação entre um sujeito e outro, ou seja, da subordinação do escravo perante o seu senhor. É bom falar que essa vida colonial, ela pode ser separada em 3 fatores. O fator trabalho, que eu coloquei, que era a partir da subordinação de um a outro, e o fator sexual, onde é colocado o papel das mulheres nessa vida colonial, que era apenas para a reprodução. Esses 3 sujeitos da história, com as mulheres e com os colonos recentes, que eram aqueles que saíam da metrópole para chegar aqui para fazer a América, e os homens livres. Lembrando que os homens livres não trabalhavam e quem trabalhava economicamente e ativamente eram os escravos e os colonos recentes.
Com relação à economia a partir do século XVI, Caio Prado Júnior ele vai destacar principalmente 3 elementos fundamentais, 3 características de como se deu essa economia durante o Brasil no período colonial. Já que o Brasil como colônia, Portugal vai ter um único objetivo com essa metrópole, que é produzir a produção de produtos para exportação. Principalmente, eles quando chegaram aqui, eles tinham interesse no ouro. Só que quando chegaram e não encontraram, eles tinham que buscar alternativas. E no Brasil, essa colonização ela vai se dar por 3 características fundamentais, 3 elementos. Primeiro, vai ser a agricultura. Para estabelecer essas colônias aqui, durante todo o extenso litoral, eles irão instalar feitorias e fazer grandes plantações de cana-de-açúcar, que vai, durante toda essa extensão, vai ter uma característica em comum, que são os engenhos e as grandes plantações para a produção do açúcar que seria exportado. Posteriormente, na segunda fase, eles vão encontrar ouro, então eles vão partir para a mineração, explorando essa questão. E, por último, as relações extrativistas que se deram principalmente na Amazônia, que vamos trabalhar questões específicas como só a agricultura, a mineração posteriormente e a produção em pequena escala, que vai ser a de subsistência, porque vão existir diferenças entre a grande produção e a pequena produção que foi estabelecida aqui para a subsistência das pessoas que tinham que trabalhar. A grande lavoura, ela vai ser característica da grande lavoura a agricultura, e ela vai se dar a primeira forma de ocupação do território, porque vai ser a partir da plantação da cana-de-açúcar que eles vão encontrar o meio de colonizar toda essa terra, esse extenso território, e também a produção de riqueza para poder exportar para a metrópole. Essa produção da cana-de-açúcar vai ter uma característica comum também, como eu já falei, durante esse território, que vai ser os engenhos, porque eles vão possuir características semelhantes. E depois da fase da plantação da cana-de-açúcar, a plantação de algodão ela vai ter uma grande ascensão também dentro do Brasil para exportação, e vai ser exportada com valor alto. Inclusive, a Bahia também vai ser um dos exportadores de algodão. E posteriormente à fase do algodão, vai ter também a produção de tabaco para exportação. Ela não vai ser tão grande quanto a da cana-de-açúcar nem o algodão, mas ela vai ter sua participação dentro dessa economia. A diferença da grande lavoura para a produção de subsistência é que a grande lavoura vai ser caracterizada por grandes territórios, onde a plantação vai ser muito mais intensa e vai ser baseada na monocultura. No caso, foi a cana-de-açúcar. E a de subsistência eram meios para serem trocados nas feiras para a população poder se manter, feijão, arroz em pequena quantidade, alguns em pequena quantidade, porque nem todo produto ele poderia ser trazido da metrópole para cá. Alguns produtos eram sim trazidos, mas nem todos, por isso que vai existir uma diferenciação entre a grande lavoura e as produções de subsistência, que vão ser menores em menor escala. Agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência, como já foi falado anteriormente, ela se diferencia da grande lavoura porque ela não produz para exportação, e sim para o consumo interno da colônia. Mas alguns produtos que são produzidos na grande lavoura, como o algodão, o tabaco e o arroz e outros, eles também são produzidos para a subsistência. Um produto que se destaca na produção agrícola é o aguardente, que é produzido através do açúcar. Ele também fez parte do escambo na utilização para o tráfico de escravos. A organização da agricultura de subsistência se dava da seguinte forma: em primeiro lugar, nos engenhos e nas fazendas, e por outro lado, por parte dos proprietários, que empregavam os escravos e que não deixavam eles ocupados o tempo todo. Por exemplo, eles não trabalhavam
durante o dia inteiro, eles tinham um momento ali, um intervalo para cuidar das suas roças. E também um dia da semana era dedicado para que eles cuidassem só das suas roças. Um outro papel do sistema econômico do país era como iriam abastecer os núcleos de povoamentos mais densos, onde a falta de alimento era muito grande. Pensando nisso, a legislação da colônia criou um alvará em 25 de fevereiro de 1688. Nesse alvará dizia que cada proprietário deveria plantar 500 covas de mandioca, no mínimo, para a alimentação dos seus trabalhadores. Um outro alvará que foi criado em 27 de fevereiro de 1701, dizia que os donos das embarcações tivessem suas próprias roças para plantar mandioca suficiente para a tripulação e para os escravos que vinham transportados da África. No início do século XIX, a indústria mineradora no Brasil se desdobra em seu auge de crescimento. Porém, este dura apenas 100 anos. As ruínas é por conta da decadência que alia certamente a fatores naturais. Muitas vezes, essas rochas matrizes eram de pequeno vulto e pobres em teor metálico. Outrora, no início, a exploração da jornada do ouro era bastante farda, bem sucedida. Encontrava-se com fartura o material metálico no leito dos rios, em que se dispensava até mesmo a bateia, que era um instrumento para separar o ouro das pedras, na qual utilizavam até as mãos para separar o material. Entretanto, quando o material de fácil acesso começou a se reduzir, tiveram que atacar as rochas matrizes, a qual a situação, que era fácil no começo, começou a dificultar. Essas rochas, elas eram extremamente duras e rígidas, somando a falta de recursos e a pobreza nas técnicas que os mineradores trabalhavam com essas rochas. A falta de recursos técnicos e materiais dificultaram a exploração das camadas mais profundas do solo. Ao longo do século, eles ocupavam e migravam um local e exploravam o território e outras regiões. Contudo, eles escavavam somente a superfície. No alvorecer do século XIX, praticamente todos os depósitos de ouro da superfície tinham se esgotado. A mineração ela sofre um colapso, muitas vezes pela ignorância por parte dos mineradores, com técnicas ultrapassadas, a rotina exaustante de trabalho, um ambiente caótico que era instaurado nas minas e certamente por conta do quinto, que era essa taxa cobrada pelo rei Dom João V, que davam para completar o desastre que tinha instaurado a mineração no Brasil. O ouro ele ainda era explorado em último suspiro de agonia nas 4 capitanias centrais, principalmente em Minas Gerais, que a extração do material tinha de certa forma um sentido e que dava certo lucro para a colônia. Ao contrário do que se deu à agricultura e em outras atividades da colônia, a mineração de início foi sujeita a um regime especial e disciplinar. As primeiras notícias seguras de ouro na colônia são dos últimos anos do século XVI, em São Paulo. Em 1603, aparece a primeira legislação sobre o assunto, contida na Carta Régia de 15 de agosto daquele mesmo ano. No final do século XVII, se fizeram grandes descobertas no território que havia de se constituir uma colônia, uma capital, que era Minas Gerais. Com as descobertas de metais preciosos, as autoridades competentes se manifestaram. Estas se transportaram para o local, onde faziam a demarcação de terrenos auríferos e das datas, de como eram chamados os lotes que seriam distribuídos aos mineradores. Repartiam as áreas por sorte, cabendo a cada contemplado uma área proporcional ao número de escravos que este possuía. Entregues as datas aos contemplados, estes deviam começar a exploração no prazo de 40 dias, com pena de devolução. Para executar o regime, cobrava-se o quinto, imposto cobrado pela Coroa de Portugal e as casas de contratação sobre o ouro encontrado em suas colônias, além da criação de um organismo administrativo especial, a Intendência de Minas. Presente em cada capitania de extração de ouro, organizou-se uma intendência que prestava conta à obediência ao governo da metrópole. De acordo com a administração da indústria mineradora, encontravam-se 2 tipos de organização. O primeiro é o das lavras, que se empregavam nas agidas de certas importâncias. Estes são estabelecimentos fixos que dispõem de algum aparelhamento. Este sistema corresponde ao período áureo da mineração, quando havia grande abundância de metal, além do conhecido escravo, que trabalhavam à mão dos senhores, e os faiscando, que eram trabalhadores autônomos.
A extração de diamante era uma atividade secundária. O regime especial estava submetido à extração do ouro, que representou a vida econômica e social da colônia. Por volta de 1729 até 1740, o período da livre extração com pagamento do quinto. O distrito, ou a demarcação diamantina, era a única área em que a colônia explorava legalmente. Em outros lugares era proibido a exploração. A remoção da pedra era feita pela própria coroa, a qual era submetida pela Junta de Administração Geral dos Diamantes. Bom, abordando agora a respeito da pecuária, Caio Prado vai trazer a importância que a criação de gado teve no sertão nordestino. Ou seja, graças a essa criação e a produção de seus derivados, da carne seca e o couro, entre outros, se pôde assim abastecer e saciar a população naquele momento, apesar das dificuldades que o sertão trazia, que no caso seria a fraca pastagem e a falta de água. Entretanto, você também tinha suas vantagens, que no caso seria a salinação ali, que ajudaria na alimentação do gado. Bom, nesse aspecto, o Caio Prado ele vai ressaltar as criações de gado no sertão nordestino, no meridiano mineiro e no sul. Como exemplo trazido por Caio Prado, ele vai abordar a criação do gado em Minas Gerais, que será muito mais complexa e bem aparelhada do que a do Nordeste. Um exemplo é que o gado é cercado a divisórias entre as fazendas, o que reduz a necessidade de vigilância constante sobre o gado, dispensando o épico trabalho do vaqueiro. Ou seja, no Nordeste você não tinha todos esses recursos que Minas estava apresentando, por isso que a criação de gado lá ela acabou ficando muito difícil e acabou causando muito da sua escassez, coisa que já não acontecia em Minas. Dessa forma, as pastagens em Minas eram divididas em lotes para o descanso e recuperação da terra e as vacas são separadas dos touros, além de haver o recolhimento noturno dos animais para os currais. Bom, finalizando, Caio Prado vai falar sobre a criação de gado no sul, ressaltando que era uma criação similar à do Nordeste, tirando o fato de que você tinha ali melhores condições para executar a criação do gado. Agora eu vou falar sobre as produções extrativas. A importância maior nas produções extrativas não era com o valor da riqueza entre as colônias, em que esse papel é secundário. Levava-se em conta a vida humana na maior região do país, este que é o Vale do Amazonas, onde não se pode entender a colonização sem antes fazer uma análise da atividade principal que nela era praticada, que era a colheita dos frutos naturais da floresta e dos rios. A organização econômica e social era como as demais capitanias marítimas. Eram produzidos os mesmos produtos, o açúcar, o algodão e entre outros, só que esses em pequena quantidade. Os colonos encontraram na floresta grande número de produtos, como o cravo, a canela, a castanha e sobretudo o cacau, além da madeira e dos produtos do reino animal. Sem essas riquezas, os colonos não teriam conseguido ocupar esse espaço, o Grande Vale, porque não teriam como procurar os missionários, pois não teriam base de subsistência para a catequese dos indígenas. Apesar dessas grandes riquezas que existiam na Amazônia, faltava um elemento essencial para a exploração, que era a gente, as pessoas para trabalharem nessa exploração, pois apesar de ter um grande número de indígenas, ao olhar do europeu, eles eram pouco eficientes para realizar esses trabalhos. A Amazônia ficara na pura colheita e vendo as suas maiores riquezas sendo levadas. Existiam outras produções extrativas, como a madeira de pesca da baleia, o sal e a erva mate. As artes e as indústrias, elas não exerceram atividades tão significativas como a agricultura e a mineração. Porém, as indústrias de carpinteiros, ferreiros, assim como as manufaturas, como a fabricação de panos ou vestidos, foram bastante importantes para a colônia. Essas pequenas indústrias domésticas eram encarregadas aos escravos mais hábeis ou às mulheres de casa que teciam, costuravam, enfim. A princípio, parece ser algo bastante obscuro, porém foi bastante importante, tanto para a vida social quanto econômica da colônia, além de constituir um embrião para a formação das grandes indústrias do Brasil. As atividades autônomas, elas surgiam fora do campo, principalmente os artesãos. Eles saíam de porta em porta oferecendo seus trabalhos.
Dentre estes, os ferreiros eram os que mais se destacavam, já que eles eram encarregados de produzir as ferraduras dos cavalos portugueses, além de outros objetos que auxiliavam na vida da colônia. Entre as profissões, a mecânica, as profissões mecânicas eram uma das mais, como posso dizer, glorificadas e as mais numerosas na colônia. Os artesãos, geralmente, eles somente auxiliavam os escravos. Isso foi algo bastante ruim para a formação profissional na colônia, além de ter sido um dos principais motivos para o que afastou a formação de meninos e adolescentes nessa profissão. As pequenas indústrias, elas constituíram especiarias na colônia. Como eu posso dizer, temos por acaso as olarias, que seriam a fabricação de telhas, tijolos cozidos, que foram bastante importantes para essa formação da colônia nesse período inicial. Além disso, a gente poderia citar o papel dos índios, que eram bastante hábeis na fabricação de artigos de cerâmica, vasos, enfim, que chamaram bastante a atenção dos ferreiros. Dentre estes, os seus antigos povoamentos, como Ilhéus, Porto Seguro, nós temos pequenas fábricas de cerâmica que abasteciam tanto cidades da Bahia quanto de Pernambuco. No século XIX, se destacava dois setores na colônia: as manufaturas de vestimenta, tecidos e também a fabricação de ferro. A gente tem que levar em consideração que as colônias eram extremamente ricas em matéria-prima, o que favoreceu para que os colonos eles desenvolvessem culturas independentes e assim a comercialização foi bastante abundante nesse período. Por conta disso, na metade do século XVIII, por conta da fabricação de muitos materiais, a coroa portuguesa ela se sentiu ameaçada e por conta disso ela lançou o alvará de 5 de janeiro de 1785, na qual proibia as manufaturas na colônia, menos a fabricação de tecidos para os escravos. Porém, essa lei foi revogada em 1808, na qual liberou para que as colônias elas produzissem esses materiais. Porém, a concorrência com os tecidos da Inglaterra foi bastante acirrada, o que prejudicou a indústria na colônia. Analisar a estrutura econômica de um lugar, de um país, de um estado, etc., nos ajuda a entender mais sobre a sua natureza, sobre o seu comércio, sobre a sua organização mesmo. Caio Prado Júnior, ao falar no comércio exterior do Brasil, ele vai dizer que era majoritariamente marítimo. Isso se deve ao fato de nossas fronteiras serem ali lugares pouco povoados, ou então em regiões ali que tinha uma certa escassez econômica, né, uma pobreza econômica. Ao falar do comércio marítimo, deve-se englobar ali tanto a questão legalizada quanto o contrabando, né? Afinal, esse meio ilegal ele gerou muitos lucros ali para a Inglaterra, que era uma parceira econômica, parceira política ali de Portugal, né, e enriqueceu muito nesse processo marítimo. Esse comércio ele era basicamente ali entre metrópole e colônia, né? A metrópole recebia os itens, as matérias-primas da colônia e exportava, né, a manufatura, ferramentas, né, itens de metal, aí você tinha o vinho, azeite, sal, etc. E os comerciantes, ao receber esses produtos, eles enriqueciam em cima disso. Mas mesmo, né, com essa linha comercial, o Caio Prado Júnior ele vai dizer que o meio que mais enriqueceu era principalmente o tráfico de escravos, né, que vinham ali da África e eram vendidos ali no Brasil. O comércio interno, ele basicamente ali era subsistência, né? Então o Caio Prado ele vai destacar ali nos principais meios ali o charque, né, que era um produto ali do sertão. Aí você tinha uma venda de gado também. Isso era basicamente ali para suprir esse mercado interno mesmo. Aí o Caio Prado ele vai sistematizar o seu pensamento em um esquema. Ele vai dizer que há uma relação ali entre as minas e o sertão, né? Uma cede o ouro e a outra cede o gado. As minas elas vão prover ali o ouro e o diamante para a marinha, e a marinha ela vai trocar as manufaturas em escravos, né? É perceptível que a marinha sempre vai ter esse papel central ali, e vai ser o elo entre o exterior e o interior. O sertão vai ceder o gado e o ouro para a marinha,
E essa também vai responder ali como com as manufaturas de escravos. A circulação de gêneros agrícolas e subsistência de chá que vão ser ali em torno da marinha. E a marinha vai ceder ali gêneros tropicais e ouro de diamante para a metrópole. E a metrópole, né, vai ceder escravos e manufaturas. O sucesso desse ciclo comercial está ligado ali ao fato da exclusividade de comércio entre colônia e metrópole. Eu vou abordar o capítulo 14, vias de comunicação e transporte. Bom, o autor traz as vias de comunicação e transporte como extrema influência no processo de formação do país. Ou seja, o sistema de comunicação da colônia evolui acompanhando naturalmente a progressão do povoamento, primeiro no litoral e partindo em direção ao interior. As vias de comunicação seguem o mesmo caminho. Dessa forma, os homens fixam no interior e procuram rapidamente formar um caminho de comunicação para o litoral. E assim vice-versa. Entretanto, esses caminhos não se interligam e a comunicação deve ser obrigatoriamente formada por vias marítimas. Bom, as estradas coloniais elas são extremamente precárias. Nas chuvas, por decorrência de serem estradas de terras, elas acabam ficando muito lamacentas e durante a seca você não tem... as vias fluviais elas desaparecem. Dessa forma, são poucas as calçadas e a escolha do traçado possui uma regra: aqui economizar esforço em sua construção. Assim surgem aberrações em seus caminhos. Ademais, o autor vai relatar as primeiras estradas carroçáveis surgindo apenas com a chegada da família real. Tudo que é transportado agora vai se fazer pela força de escravos ou de bestas, que é um tipo de transporte muito caro em comparação com o fluvial. Com o tempo, as comunicações que eram por via marítima se entrelaçam ligando vários núcleos do interior sem passar pela mediação do litoral. Mas no século XIX, essa tentativa de criar um sistema de comunicação interno será desbancada pela introdução da navegação a vapor e pela navegação de cabotagem.